Catinho, você sabe fazer uma live do zero, quando você entra em mais ali no seu celular e ao invés de fazer história, você vai colocando as opções, que tem story, tem reels, tem post, e a última é ao vivo. Clica nela. Ô, Josi, estou ao vivo aqui. Inclusive já entraram algumas pessoas que eu tô dando que eu tô dando oi, então não sei. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu já iniciei minha live. Catinho, eu enviei a solicitação, agora você vai aceitar essa solicitação. Eu tô dando oi, então não sei. Pronto, agora você vai numa câmerazinha mais, essa câmera que eu mais e vai aceitar a solicitação. Eu tô aceitando, mas não tá indo. Ah. Galera, pau tecnológico, a gente tá tentando aqui. Vamos lá, vamos tentando aqui. Eu tô aceitando ela, mas aí foi, 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 mas só não tô te vendo, mas agora eu tô te vendo. Cheguei. Tô com a cabeça cortada, mas eu cheguei. Nossa, E então agora estamos. assim, como você tá? Não tô te vendo. Pra mim aparece aqui que sua tela tá preta. Eu tô vendo você. A minha tela também deu um blackout no início, mas depois apareceu a imagem. Que Eu tô, legal. eu tô vendo você. É, eu não tô te vendo. Você tá se vendo. Eu tô só me vendo também. Aham. E o pessoal, será que tá vendo a gente? O que vocês estão vendo aí? O que tá aparecendo pra vocês? Conta pra nós. E aí, Reginaldo, me conta aí. Quem tá aparecendo na sua tela? Reginaldo. Vamos ver, Lidiane, conta pra gente aí. Quem é que está aparecendo? Porque pra mim Tá aqui. vendo os dois. Então tá tudo ok. Só você que não tá me vendo aí. Ah, então. Ah, então perfeito. O Reginaldo tá vendo nós dois. E aí, Catim, como você está, meu amigo? Me conta como foi esse final de ano, como é que foi essa entrada desse ano novo? Vocês fizeram uma festa aí de Réveillon? Curtiram de que forma essa virada de ano? Uai, foi muito bonito. Eu me reencontrei com amigos que fazia muito tempo que eu não via e fomos para o quintal da mãe de um desses amigos de início da década de 90, que são meus grandes amigos até hoje, que são pessoas que eu conheci quando eu ainda morava no Espírito Santo. Eu moro no Brasil desde 1990, né? E eu morei 6 anos numa praia do Espírito Santo e frequentava muito Itaúnas, frequento muito Itaúnas até hoje. Adoro. E aí eu, nessa brincadeira, fiz amizade com uma galera muito, muito querida, com a qual eu tenho contato direto, e fazia tempos que a gente tinha tentado programar passar um Réveillon junto e a gente se encontrou por acaso há uns 10 dias atrás, falamos assim, vamos fazer o Réveillon junto este ano? Então, numa semana resolvemos a festa de Réveillon e foi muito legal, e foi muito interessante, porque nesse quintal onde a gente se reuniu, nós estávamos lembrando que um dos marionetes meus
entregou uma aliança de casamento para um dos casais que estava reunidos com a gente. Ai, Eu que fiz legal. Nós fizemos um espetáculo uma noite e reunimos as famílias com a motivação de que estávamos reunindo os pais. Era a festa dos pais. De Uhum, maneira que a gente foi bem. reuniu os pais de uma pessoa do casal e da outra pessoa do casal. A gente reuniu as famílias, né, em torno de uma programação, para ninguém suspeitar que ia ser um pedido de casamento. E nesse dia, então, uma das minhas personagens entrou com uma caixinha numa mão e pediu para a namorada do meu amigo para pegar, por favor, a caixinha e abrir para mim, para o boneco, né? E Uhum. aí ela foi, abriu a caixa e ficou sem entender, ela ficou assim olhando para o povo, falando assim, olha, o que está acontecendo? Até que caiu a ficha, assim, "Opa, é uma aliança de casamento para mim." Ah, que lindo. Uma das brincadeiras que os marionetes é, já puderam participar dentro de uma vida aí dedicada ao teatro de marionetes, né? Que legal. Então, gente, só explicando assim, Catim para mim é uma referência como artista, como bonequeiro. Foi através do Catim que eu conheci a arte do Teatro de Bonecos, um evento que ele produzia e voltou a produzir no ano passado, que é a Mostra Internacional de Teatro de Bonecos. E o que aconteceu ali? Quando eu descobri a mostra, eu era aluna da UFOP, né? Fazia artes cênicas da UFOP. E eu fui para a mostra com alguns amigos participar de oficinas, assistir espetáculos e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu descobri um universo que eu acho que eu sempre me encaixei e ainda não sabia que existia, sabe? Que era do Teatro de Bonecos. E a minha paixão foi tanta que eu já saí dali falando com o Catinho assim, eu quero entrar na sua companhia. Eu nem sabia se isso era possível. E eu lembro que ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, então se prepara, porque tem uma circulação que a gente vai fazer. Era tipo coisa de uma semana, 2 semanas depois. São 11 dias, a gente vai viajar nos Sescs de São Paulo e a pessoa que ia como porta-estandarte não pode mais e eu tô com essa vaga, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Eu lembro que na época eu trabalhava, eu era funcionária da Prefeitura de Mariana, dava aula em escola, e eu larguei o trabalho para ir nessa viagem e nunca mais parei de trabalhar com teatro de bonecos. Então, para mim, assim, eu acho que eu nem te contei isso, né, Catinha, que eu trabalhava, porque se eu te falasse que eu trabalhava, você ia falar, você é louca, não sai do seu trabalho, né? Não, ao Mas contrário, eu ia te incentivar para você largar o seu trabalho e se aventurar para rodar com a gente, isso não tenha dúvidas. foi É, incrível, foi uma das colações mais legais que eu tive, assim. que massa. Pois é, isso acontece, assim, as pessoas que se envolvem com o teatro de bonecos chegam por diferentes caminhos, mas geralmente, uma vez que você se envolve com esse processo, dificilmente você se afasta dele, né? Porque você entra num universo que é muito encantador, né? Eu fiquei muito honrado com uma coisa que aconteceu nessa mostra que nós retomamos, você acabou de citar isso, nós retomamos a Mostra Internacional de Teatro de Bonecos, depois da quebra da barragem de Fundão, eu parei a mostra na 10ª edição. E a gente teve uma dificuldade muito grande, tanto de sobreviver em uma Mariana e uma Ouro Preto devastada, né, arrasada e tal, que impactou não somente em Bento Rodrigues, mas em toda a população, né? E no caso, com a gente não foi muito diferente. A gente parou o trabalho, eu fechei um ateliê que estava aberto há 12 anos e que fazia apresentações periodicamente, e trabalhava com escolas e tinha um envolvimento aí permanente com o lugar culturalmente e tal. E aí isso passou por uma pausa obrigatória e foi retomado no ano passado. E um dos impactos foi sair de Mariana em Ouro Preto, né? Primeiro fechei o ateliê que estava em Ouro Preto, depois saí de Mariana e levei o ateliê para um outro lugar, para uma outra cidade, que é Macacos, São Sebastião das Águas Claras,
que é um distrito de Nova Lima, né? É um arraial. E aí ficou a minha companhia com essa nova formatação que são a equipe virtual, né? Um trabalhando num lugar, outro trabalhando em Ouro Preto, Foi a equipe uma de administração e redescoberta. contabilidade e Mariana, a equipe de manipuladores de Mariana, a equipe de trabalho de ateliê dentro de Mariana, eu num outro canto com todo o meu espaço remontado e tal. Falei assim, bom, a oportunidade agora para retomar esse trabalho é agora, ou não vou retomar isso. E aconteceu. É. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma coisa que o nosso coprodutor, o nosso parceiro, Ricardo Roth, que é o Roth dedicado à comunicação, mas ele é, além de ser um produtor cultural em macacos, um empresário e promove macacos, né? Ele é dono de pousada, mas promove macacos como um todo, né? Com E certeza. aí ele me falou assim, eu fiquei fascinado, foi com as pessoas, eu fiquei encantado com os artistas que participam dessa Mostra Internacional de Teatro de Bonecos. O universo do Teatro de Bonecos, ele ficou fascinado, mas ele ficou encantado com a qualidade das pessoas, né? E eu acho assim que, como em todas as áreas, tem pessoas que se relacionam com dificuldades e tal, mas no geral, eu posso afirmar que as pessoas que eu conheci através do Teatro de Bonecos é gente muito, muito interessante, né? É, Eu retornei recentemente de uma turnê no México. O México é um país que eu não tinha viajado ainda para apresentar. uhum. E passei por 7 estados diferentes, fiz 10 festivais nesses 7 estados, entre novembro e dezembro, e, e conheci muita gente que eu sabia da existência deles, mas que eu nunca tinha me encontrado. E é curioso, porque a gente se encontra com pessoas que parecem que são irmãos de uma vida e que, na real, nunca tinha visto, É né? incrível. Mas é muito, Teatro de Bonecos eu é uma acho que tem atividade. muito a ver com esse universo, com essa mágica que o universo do Teatro de Bonecos proporciona. Eu acredito muito nessa mágica também. Eu acho que o artista do teatro de bonecos ele é muito diferenciado. Assim, eu vejo realmente como um cara curioso, que admira o que o outro está fazendo com uma admiração sincera e que quer aprender com o outro, que olha do outro e fala assim, nossa, que incrível isso que você está fazendo, parabéns. Mas me conta uma coisa, como é que é essa articulação aqui? Como é que você fez esse cenário? É um entendimento de que eu não sei tudo e que o outro pode me ensinar alguma coisa que eu ainda não sei, né? Não é aquela a noção de que eu sou o suficiente, eu já sei tudo, né? E eu acho que o bonequeiro ele tem muito disso, porque ele sabe que, cara, de isopor até cabo de tomada, tudo pode se transformar, né? E pode ser um material expressivo. Então, isso faz com que a gente seja sempre um curioso, né? E Sim, aí, tem uma questão aí que eu acho que é muito interessante, que acontece na hora de assistir aos espetáculos, né? Eu acho que o grande, a grande questão, a máquina que movimenta o Teatro de Bonecos é, é o espetáculo, é a vivência do espetáculo. E às vezes pode ser a tecnologia mais simples do mundo, uhum, mas vindo acompanhada de uma boa interpretação, ela ganha um volume, ganha um nível de energia tão grande que às vezes você tendo o boneco mais sofisticado do mundo não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar em nada. E eu justamente. acho que a grande locomotiva disso tudo é o teatro de bonecos sendo vivenciado, sendo experienciado, sendo sentido aí ao vivo. Eu acho que esse que é o grande motivador do teatro de bonecos e é o que a gente tem que levar adiante
além de uma outra coisa que é fundamental e que tem me preocupado bastante, que é a formação de pessoas, de novas pessoas. Você se lembra que a Mostra de Teatro de Bonecos, ela ofereceu durante anos uma oficina de criação e construção, manipulação e interpretação de Sim, sim, bonecos feitos a partir de uma metodologia que eu desenvolvi com garrafa PET. sim. E é um processo completo. Para você ter ideia, a última oficina, assim, para valer, com a galera assim, disputando a cotoveladas, ficando na porta do ateliê, esperando até meio-dia do primeiro dia, para que não aparecesse alguém para poder ocupar a vaga, foi em Uhum. 2013, faz 10 anos. De lá para cá, Poxa, as oficinas foram minguando. Em 2014, ok, eu fiz um projeto que é a Escola Livre de Teatro de Bonecos, um curso de especialização durante 8 meses para profissionais, com o intuito de profissionalizar uma galera e tal. Ok, isso foi uma coisa muito mais sofisticada do que as oficinas anteriores, que eram de iniciação. uhum. Mas eu tenho visto que a procura de pessoas interessadas em produzir novas experiências, ela tem minguado ao longo dos anos. E eu acho que é uma coisa que precisa que a gente fique muito antenado. Eu estava pensando esses dias que tem que começar a criar os festivais de oficinas de teatro de boneco. Eu lembro que você criar realmente era a oficina da mostra era tão intensa que a gente apresentava na mostra, a gente fazia uma semana ali, criava boneco, criava cena, vinham artistas de outros países para orientar, e no final a Tanto gente que a apresentava. mostra se chama Mostra Internacional de Teatro de Bonecos, porque ela iniciou-se e foi durante anos como uma mostra de resultado de um processo criativo, de criação, construção, manipulação, interpretação teatral e montagem de cenas teatrais com o intuito de alavancar novos trabalhos. Por isso que o festival se chama Mostra Internacional de Teatro de Começou Bonecos. aí, né, na formação, né, das E era uma pessoas. vivência como você, eu te interrompi, mas a vivência, eu acho que você estava descrevendo muito bem como partícipe disso, né? Você tendo vivenciado isso, tendo sentido o que era esse processo, era um convívio de pessoas, era, né, um intensivão de 7 dias, 8 horas por dia, Era. todo mundo envolvido numa coisa que era impactante, que saíamos daí com um resultado final, né? Era Hoje me incrível. preocupa um pouco, porque as programações estão restritas a pequenas agrupações ou solistas, né? As mostras de teatro de bonecos que eu faço hoje, elas se limitam aí a pessoas que viajam igual eu viajo, com um trabalho solista ou Uhum. duplas. Quando a gente consegue trazer 3 pessoas, é uma alegria, entendeu? E trazer agrupações só se forem agrupações que têm seus incentivos e que vão se linkar ao nosso festival, porque senão se torna inviável economicamente, né? Entendi. Mas eu acredito que está na hora da gente pensar um pouco mais positivamente nisso e dizer, bom, se a realidade é essa neste momento, talvez seja a hora de criar novos modelos de festivais para incentivar outras pessoas a produzirem seus trabalhos, porque eu vejo pouca nova produção teatral no universo das formas animadas, e é uma coisa que me preocupa. Certo, entendo, entendo. Mas assim, o que que acontece? Diante de tanta coisa que a gente teria para conversar nessa noite, eu acho que a gente teria realmente
na verdade, várias noites aí pela frente para a gente conseguir conversar de tudo, que abrange as nossas áreas de trabalho que são em comum. Eu queria que você contasse para a gente, Catinha, um pouco da sua história, da sua trajetória, assim, de por que sair da Argentina, como vir para o Brasil, onde se instalou primeiro, um pouquinho ali, e depois como é que você chegou em Minas, como é que você começou esse movimento em Mariana, né, que foi um movimento realmente que ainda né, que a sua presença na cidade ainda causa esse impacto positivo, né, do fomento ao teatro. Ali naquela cidade você criou a cultura do teatro conexo, numa cidade onde simplesmente não existia. Isso é incrível. Mas eu queria saber um pouco dessa trajetória, assim, do que te Então, trouxe. essa trajetória ela começa bem cedo, vinculada ao teatro, especificamente como ator. E depois de um longo período trabalhando como ator, eu fui inserindo dentro do teatro formas animadas, desde o início, concretamente com bonecos, fantoches de luva, bonecos gigantes, marionetes e bonecos de mesa, sabe? Então, eu, de cara, assim, aí, pelo ano 87, 88, já fiz essas primeiras experiências, né? E aí, no final da década de 80, eu venho para o Brasil por uma motivação pessoal. Eu conheci uma moça que me encantei por ela e vim para uma praia onde ela morava, no Espírito Santo. E eu vim com 2 pernas de pau, meia dúzia de discos embaixo do braço e sem saber falar português. Até hoje eu estou aprendendo, né? 30 e tantos anos depois. E sem saber o que podia acontecer. E de repente eu me encontrei num lugar lindo, maravilhoso, numa praia no Espírito Santo, onde não tinha gente para trabalhar comigo. Eu não tinha como continuar com aquela experiência. Eu vinha de anos de universidade, trabalhando com uma infraestrutura muito forte da Universidade Nacional do Litoral, na província de Santa Fé, de ter trabalhado em Rosário com um grupo independente muito grande, com 10, 12, 15 pessoas, e tanto uma experiência em Santa Fé quanto em Rosário muito enriquecedoras, mas com um suporte. Em Rosário nem tanto, porque já era uma companhia independente, aí foi uma boa experiência de ver o que era viver de teatro por conta própria, mas em Santa Fé estava acostumado a trabalhar com tudo que precisasse, estava na mão. Se precisasse de luz, a universidade fornecia. Se precisasse de transporte, a universidade fornecia. E atenção, eu não era aluno da universidade. Eu fazia parte de um projeto de criação de um curso ou que poderia eventualmente se tornar uma comédia universitária, que foi o que de fato aconteceu. Eu fui fazer a universidade no de arte da UFOP, anos depois. Eu fiz a licenciatura, né, na mesma escola que você estudou, e foi uma formação posterior, mas a formação experiencial, a formação de vivência, começa aí, e que eu acho que é um período muito intenso, de muita produção, de muitas montagens, que eu aprendi muita coisa com diferentes diretores e tal. Quando eu chego no Brasil e me encontro sozinho, penso, bom, o que eu faço com isso aqui tudo? Ou eu abandono isso aqui e vou me tornar uma outra coisa, eu brinco no espetáculo que eu falo sobre essa história, que é o Pocket Show, que é o meu espetáculo solista, e eu falo disso, eu falo assim, olha, eu cheguei numa vila de pescadores, aí eu tentei juntar a galera da cidade para fazer uma companhia de teatro, convidando os filhos, filhas, esposas, os próprios pescadores, para fazer teatro. E eles me convidaram para ir pescar, cara. Então, tipo assim... Que teatro, rapaz. Tem que comer. Não tinha. Mais uma pessoa como eu, que nunca entrou muito mais acima
dar água no joelho aqui no mar, entendeu? Então eu falei assim, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer alguma história aqui sozinho. E apelei para uma habilidade plástica que é uma herança familiar. A minha mãe é confeiteira, né? Ela fez bolos a vida toda, aquele cuidado com as mangas para fazer decorados, preparar massas, que é tudo que a gente usa para fazer bonecos. Aprendi, é uma herança dele. E meu pai era uma pessoa que tinha uma oficina, como todo descendente de italiano, nos fundos de casa, onde se fazia de tudo, se consertava tudo, se produzia tudo. Então, eu aprendi a lidar com a forma, com o volume ali. E tudo isso conjugou-se num produto final, que é o teatro feito com bonecos. E dentro desse universo tinha uma coisa que sempre me provocava uma curiosidade muito grande, que é o marionete de filhos. Eu falo disso no espetáculo, um boneco de corpo inteiro que se movimenta a partir de um aparelho, que é uma cruz de manipulação, e que ainda me permitia manipular 2 bonecos de uma só vez, né? Assim, pronto, aqui tem alguma coisa que pode avançar. E fiz experiências com fantoches e tal, e vi que não era minha praia, que o marionete de fio era o lugar onde eu me familiarizava mais, que já Catinha, tinha eu uma vou só te fazer experiência uma pausinha longa e aqui. tal. Vou só te pedir uma pausa, porque está entrando bastante gente na live agora. E eu queria muito pedir para quem está entrando agora, colocar os coraçõezinhos aqui na live, para ajudar que outras pessoas que estão aí na rede, né, devaneando, consigam ver a gente, que vocês vão dizer pro algoritmo do Instagram que essa live é legal, que o conteúdo é legal. E Pan tá entrando aí, Marquinhos está entrando. Pan, abraço para você, gata, também saudades. E assim, peguem o aviãozinho que estão aqui no canto inferior direito e enviem também para outras pessoas. A gente está conhecendo agora a história do Catim, que nem eu que conheço ele há quanto tempo? 14 anos. Não sei da história dele, por que ele veio para o Brasil. Então, muita coisa legal assim que a gente está conversando. Então, solta o coraçãozinho, conversa com a gente, manda pergunta e manda o aviãozinho para outras pessoas também poderem acompanhar com a gente, tá bom? Bem, Catim. Mas então você chegou lá e foi caçar marionete, então, para conseguir sobreviver. Foi a alternativa, foi produzir novos elencos de artistas que não eram atores e atrizes que eu tinha disponível em outros lugares, enquanto pessoas, enquanto atores e atrizes, né? E tive que criar o meu elenco de pessoas, né? Uhum. Então, foi assim que surge essa ideia de criar personagens e montar novos trabalhos com esse elenco, né? E eu acho interessante, porque isso é uma ideia que me acompanha até hoje. No final do espetáculo do Pocket Show, uma personagem que é o vovô Armênio, que ele entra no final do espetáculo para concluir uma história que começa lá no início, e ele fala assim, muito lindo, mas na real ele fez marionete para não pagar os atores, para não pagar os artistas, né? E desvenda-se o mistério do porquê desse universo todo, né? Eu tenho que negociar o cachê dele no final para ele sair, e aí eu falo assim, bom, a gente dobra o cachê dele, eu público, sim, vamos dobrar o cachê dele, então, não sei o quê. Aí ele entra, né, falando assim, diz que paga, para depois não paga nada. Assim. Ele foi marionete para não ter que pagar os artistas. Na realidade, você sabe que eu pago muita gente que trabalha junto comigo há anos. Elencos grandes, né, que me acompanham, porque isso foi o início da história.
Eu saio sozinho com os marionetes quando eu faço uma viagem nacional ou internacional para participar de festivais ou de circuitos culturais, ou de circuitos de festivais. E tá eu, Deus e os marionetes, né? Mas imediatamente depois eu venho para fazer uma temporada com o Bloco Neco e somos 20 e tantas pessoas que estamos trabalhando juntos, né? Muito E legal o bloco. O bloco foi na minha entrada, né? realidade, você paga uma equipe grande, né? Faço uma mostra internacional de teatro de bonecos. Você que acompanhou, que se envolveu bem mais de um outro olhar profissional na mais recente, que foi a do ano 2023, agora ano passado, você pode ver a quantidade de gente que está envolvida, a quantidade de Sim. mão de obra que a cultura gera, além de gerar trabalho para transportistas, Tá? hospedagens, Profissionais indiretos. alimentação, o turismo, a loja de artesanato, enfim, você movimenta uma série de coisas em volta da sua produção, né? Gera Então, renda para a são cidade toda, para os artistas que Então, estão de fora, isso, gera impostos, né? A gente turismo, paga altos indústria, tudo. impostos. Mas então me Então, a gente conta, parando na mostra, divide. pode falar. Não, a gente divide, assim, eu divido o meu trabalho em duas pontas extremas, entre ser o artista solista, né, e andar sozinho com uma dúzia de marionetes, ou andar com o bloco de bonecos gigante, que é o outro extremo, que somos 20 e tantas pessoas juntos, entre músicos, É manipuladores, claro. produtores, transportistas e tal. Então, assim, são dois extremos, ou a mostra de teatro de boneco, que são mais de 40, 50 pessoas envolvidas na produção disso, né? E que esse Então, ano nós são dois fomos, né, de Macaco extremos. para Mariana também a mostra, né? Foi uma realmente a gente fez o cortejo, né? Praticamente, porque a gente fez toda a mostra Sim, Macacos e depois a gente foi realizar a mesma mostra em Mariana. isso. Foram todos Agora, os artistas Agora a para mostra acontece em duas cidades, né? A mostra acontece em Mariana e em Macacos, no mês de abril, e nós estamos aí na batalha para realizar a deste ano, se Deus quiser, dentro desse prazo também, porque isso é uma questão importante que a gente tem que lembrar. Assim. Uma coisa é o trabalho enquanto artista e outra coisa é o trabalho enquanto produtor cultural. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um artista que se torna produtor cultural por uma questão óbvia de necessidade, porque claro, você vende o seu trabalho ou ninguém vai vender seu trabalho por você. claro, Se você isso é for perfeito. esperar alguém vender o seu trabalho, e ótimo aqueles que têm alguém que vende seu trabalho, mas se você for esperar alguém chegar para vender seu trabalho, você não vai sair muito do lugar onde você está. É claro. E essa questão de ser um produtor cultural não é que mais me fascina. Então, isso acaba provocando uma necessidade de fazer essa mostra sempre no início do ano, justamente para ter o meu ano de trabalho enquanto artista também, né? E é um prazer, é uma alegria sempre receber pessoas e poder acompanhar o trabalho dos colegas e tal. Mas se você me desse a opção de fazer o trabalho que eu faço enquanto ator, enquanto manipulador, enquanto diretor, enquanto marionetista que trabalha dentro da oficina e fazer o trabalho de produtor cultural, 1000 vezes eu vou preferir estar dentro do meu ateliê ou estar em cima do palco do que estar organizando uma loucura, como é fazer uma mostra internacional de teatro de bonecos. Com certeza. Isso que está falando é muito correto, sim. Eu vejo que foi justamente essa postura sua de sair um pouco ali só da produção,
teatral e das apresentações que são muito prazerosas realmente, né? Não há prazer para mim ou para o artista como subir no palco, né? Para a gente realmente é a efetivação do que a gente veio fazer aqui, né, nesse mundo. Mas eu entendo também essa necessidade de ser produtor, por isso me tornei produtora. Pelo mesmo motivo, por perceber que se eu não fizesse, ninguém faria para mim, eu não tinha condições, na época que eu comecei a produzir, de pagar um profissional para estar dentro da minha companhia fazendo isso direto. E eu percebo que a mostra também só conseguiu ganhar o espaço que ela ganhou e a representatividade que ela ganhou no interior de Minas, justamente por você ter pegado as rédeas dessa produção cultural, junto com quem estava ali com você naquele momento, que era a sua equipe ali. Mas é claro que eu tenho certeza que isso partiu muito de você. Então, assim, me conta como que foi essa trajetória da mostra, desde a primeira oficina que foi feita aquela pequena mostra só com aqueles alunos, até se transformar nesse mega festival que é hoje, né? Que ainda tem nome de mostra, Então, mas na verdade o- é um grande festival. eu vou dizer que as primeiras oficinas que eu dei elas ainda morando na Argentina, entendeu? Então, quando eu venho para o Brasil, assim, uma das primeiras experiências que eu fiz foi ministrar oficinas e ainda sem uma metodologia, sem uma capacidade assim de formação que me permitisse oferecer uma coisa muito conscientemente. Era mais ir na tentativa, erro, mas não deixar de fazer. Então, assim, desde a década de 90, desde o início da década de 90, eu começo a oferecer oficinas, começo a vivenciar essa, esse aprimoramento que leva anos depois a oferecer essas oficinas dentro do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Então, também isso é importante lembrar. Desde a década de 90, desde o fim da década de 90, eu participava do Festival de Inverno em Mariana do Preto, ministrando as oficinas. E Uhum. aí, pelo ano 2003, 2004, 2005, até 2006, a oficina foi se tornando uma oficina permanente dentro da programação do Festival de Inverno, que era organizado pela UFMG e depois passa para a mão da UFOP, para as prefeituras, enfim. O festival vai se modificando, vai ganhando volume, depois diminui, mas enfim, essa é outra história. E aí, nessa brincadeira, acaba que essas mostras começaram a exigir um complemento. Essas oficinas começam a precisar de um complemento a mais. O resultado estético era muito bom, o resultado cênico era muito bom. Mas se eu pegasse aquelas cenas, pegasse as pessoas que estavam fazendo essas cenas e retrabalhasse, fosse mais profundo dentro da interpretação e da criação de cenas, isso poderia provocar um resultado mais interessante para essas pessoas que participavam das oficinas. Com isso, eu faço a primeira mostra em 2005, 2006, e com no peito e na raça, com as pessoas que estavam na minha produção naquela época e sem apoio nenhum. Na segunda mostra, que também ainda tinha oficinas acontecendo num festival de inverno, a gente leva a segunda mostra para o meu ateliê de novo, e aí já com apoio da universidade, com apoio da UFOP, que os primeiros cartazes que eu tenho mais bem produzidos são desde a segunda mostra em diante. E aí a coisa começa a tomar um volume maior, um volume melhor e tal, mas sempre feito de forma independente. A gente for realmente ter algum apoio de recursos para fazer a mostra já na reta final da sétima
oitava e a nona, décima mostra que foram apoios de prefeitura, das mineradoras e tal, mas nunca com um volume de recurso que se fale assim, nossa, cara, assim, agora dá para fazer a grande festa. E, Mas a gente e sempre tá foi, tranquilo, né? A gente sempre tá fazendo apertado. e sempre você vê o resultado, né? Você via o resultado daquela grande mostra que era feita, e você vê o resultado do que é feito hoje, e às vezes quem olha de fora fala assim, pô, esses caras estão nadando em grana, cara, porque isso pode ser. E não, cara, assim, na real foi sempre um grande investimento, muito voltado para essa ideia de conglomerar as pessoas, de convocar os artistas, de convocar as pessoas que têm interesse pelo teatro de bonecos e para que isso se reproduza, né? E sempre um grande motor dessa história toda foi alavancar os espaços onde eu produzo e projetar a imagem do meu trabalho. Tanto que dentro da programação das mostras de teatro de bonecos, sempre tem isso, já faz parte do projeto, apresentações dos meus espetáculos, das oficinas que eu ministro, dos desfiles e tal, e sobretudo a promoção dos espaços, né? Então, tem várias motivações aí, mas o grande lance é a gente convocar os artistas e as pessoas que têm interesse nessa arte para que isso se reproduza. Porque é muito solitário, o processo de criação e construção ele é muito solitário. Então, se você está permanentemente isolado dentro da sua oficina e eventualmente você sai para apresentar, a sensação de solidão é muito grande, sobretudo para quem trabalha sozinho, igual eu. Então, assim, envolver mais pessoas, para mim, sempre foi uma necessidade muito grande. E, aos poucos, com o passar dos anos, isso vai se concretizando, vai se tornando cada vez mais presente, mais permanente. Aí acontece a quebra da barragem de Fundão em 2016, 2015, né, 2015 para 2016. Ainda fizemos de 2016, foi uma dificuldade, assim, e depois disso realmente se tornou inviável. Assim, né? Foi uma situação de dizer assim, olha, cara, isso aqui precisa de uma pausa. Precisa de uma pausa, precisa repensar um monte de coisas e tal. E aí depois já emenda a pandemia, e só no ano passado, então, que a gente consegue voltar, né, e ressurgir das cinzas, literalmente, e levar adiante um projeto como esse, que é um projeto de formação, que é um projeto de formação de público, né? E é um projeto de incentivo ao meu próprio trabalho, aos espaços onde eu estou. Por sinal, né, se conheceu bem o ateliê que está agora em Macacos, né? Hoje a companhia está em duas bases fortes, uma em Mariana, outra em Macacos, né? Uma maior parte da equipe está em Mariana, né? A base comercial continua em Mariana, o espaço físico de oficina, ateliê, está em Macacos, que é um espaço totalmente diferente dos anteriores e que, no fim das contas, funciona da mesma forma. Eu faço espetáculos periodicamente, apresento meu trabalho ali e durante o período da mostra aquilo se torna o QG, se torna o lugar das oficinas, se torna o lugar de convivência, que é o grande objetivo de fazer desse festival um momento de encontro das pessoas. Né? Que é lindo. E aí, muito legal tudo isso, né? Todo esse processo, toda essa trajetória. E aí eu queria, né, a gente já vai caminhando para o final, apesar de querer ficar aqui conversando com você mais algum tempo, mas né, a gente vai ficar aí em torno de uma hora de encontro. E eu queria que você deixasse alguma mensagem, Catim, para
para essa comunidade de artistas que está aqui nos ouvindo, que vai vir a nos ouvir também ao longo dessa semana, depois que a gente salvar essa live. E, assim, o que que você diria? Porque ser artista não é fácil, tem muita gente que está começando agora, que está tomando essa decisão agora, né? Se tivesse algo que você pudesse falar, assim, que resumisse a sua trajetória, que fosse inspirador, assim, para quem está chegando, mesmo diante de tamanhas adversidades, o que que seria, né? O que que você poderia deixar para essa comunidade de Olha, artistas? se fosse fácil, todo mundo faria. E, e tem coisas que acontecem naturalmente e que elas são geralmente resultado sempre de um processo, que ele geralmente começa muito cedo. Mesmo que você vai entrar no universo artístico, você vai tomar a decisão de você desenvolver um trabalho a partir de um certo momento e se dedicar exclusivamente a ele. Eu acho que a grande questão é entender que qualquer área que você for trabalhar, se você dedicar intensamente, respeitando os seus tempos também, você impreterivelmente vai caminhar para frente. Nunca o caminho é simples, nunca o caminho é fácil, mas também não é impossível. E um detalhe super importante, que numa conversa aleatória com meu irmão, ele me falou uma vez uma coisa que marcou para sempre. Você não precisa ser o melhor, você só precisa fazer bem feito. Se você estiver muito preocupado em ser o melhor, provavelmente você não vai chegar nunca naquela meta que você quer. Mas se você fizer bem feito, a chance de você fazer um bom trabalho é muito grande. Eu tenho permanentemente assim a sensação de que eu estou começando uma coisa. Eu nunca consigo chegar nem perto de achar que meu trabalho está bom o suficiente. E quando você faz, né, quando você retoma o trabalho, como aconteceu, está muito reverberante ainda a questão do México, porque foram 18 espetáculos assim, de viaja, chega, apresenta, viaja, chega, faz 2 espetáculos, viaja, dorme, levanta, monta, apresenta, faz 3 espetáculos, conhece uma galera, tá, se entrosa ali, continua e vai em frente. Isso faz com que você perceba um pouco mais em tempo, num curto prazo de tempo, como é que teu trabalho está, como é que você consiga dimensionar um pouquinho. E a experiência no México foi muito, muito gratificante. Agora vem novos desafios. Eu vou fazer uma temporada na Europa, e a Europa que eu vou encontrar agora não é a mesma da temporada que eu fiz em 2019, que foi a última rodada que fiz lá. O público está diferente. O time do que as pessoas veem está diferente do que as pessoas conseguiam assistir antes. Então, esse poder de adaptação também, de você conseguir se adequar ao que está acontecendo no mundo, não para se acomodar, mas sim para você não sucumbir. Não Claro, adianta, isso. não adianta, cara, se eu levar uma cena de horas de duração, a não ser que seja alguém que tenha capacidade de, com um objeto, segurar o público durante horas. Não adianta eu querer que as pessoas vejam o meu trabalho no mesmo tempo que elas viam antes. E vou dar
um exemplo prático. Todos os meus números, sketches e performances que eu faço dentro do meu Pocket Show, foi tudo reduzido. O tempo que as pessoas conseguem hoje estar atentas a uma cena, hoje é um ping-pong, até com as coisas mais lentas e mais extensas. O que antes levava 10, 12, 15 minutos para um desenvolvimento de início, apresentação, desenvolvimento e fechamento de uma cena, hoje está reduzida pela metade. E as pessoas precisam disso. Então, esse poder de adaptação é necessário, não, como eu digo, para você abrir mão daquilo que você faz, mas sim para você se adequar a qual que é o momento, a qual que é a realidade que as pessoas estão vivendo, né? Acho que isso é um pouco, em síntese, o que você estava me perguntando. Se, por um lado, uma capacidade de adequação, por outro lado, uma batalha permanente em tomar de consciência de que aquilo é possível. Aquilo sempre vai ser possível. Você pode optar. E a partir do momento que você faz essa opção a se dedicar a uma produção cultural, mergulhar de cabeça e seguir sempre adiante, porque as coisas são difíceis, mas elas não são impossíveis. É isso. Eu concordo com você, eu falo muito com os meus alunos aqui por essa rede social e também meus alunos de mentoria. O quanto que a gente tem que ser persistente e se a gente não desistir, vai dar certo. É só quando vai dar certo a gente não sabe, mas se a gente não desistir, uma hora vai dar certo, né? E assim, é um não desistir e ao mesmo tempo ir se atualizando, não é aquele ficar martelando em cima do mesmo prego toda a vida e querendo fazer uma coisa que às vezes já não cabe mais para o mercado, igual você está falando aí. Eu falo muito sobre a questão da atualização, sobre a questão de trazer para os projetos, principalmente, né, porque eu trabalho com a questão das aulas para editais e Lei Rouanet, a questão das ODS, que são importantes para as empresas, né? Então, a gente tirar um pouco o olho do peixe, começar a olhar para o gato, tirar um pouco o olho do nosso sonho, da nossa essência enquanto artista. Isso aí você vai ter tempo de desenvolver depois que você tiver recurso. Agora, o que você tem que correr primeiro atrás é do recurso financeiro, para você conseguir viver de arte, para depois você fazer o que a sua essência quer fazer, e que tudo bem se ninguém quiser comprar. Mas eu falo muito dessa questão assim, de uma forma bem direta, porque a gente, enquanto artista, a gente é muito inspirado, muito cheio de vontade, de desejo, né, de fazer um monte de coisa e não consegue observar o entorno, não consegue observar o mercado, e aí muitas vezes é aí que a gente se lasca, né? Você cria um monte de espetáculo que não vende, cria um monte de música que ninguém quer cantar, né? Cria arte que ninguém quer consumir, porque você está olhando só para você e não para o mercado que vai pagar por esse produto que você está produzindo. E nós somos, eu falo que nós somos a única empresa que produz sem saber para quem vender. Então, o artista ele tem que estar sempre antenado, sim. Quem é que vai consumir o que eu estou fazendo? Ah, é para crianças? Então já tem o público-alvo. É para adolescentes? É para adultos? Essa faixa etária acima de 18 anos? Né? Tudo isso tem que ser pensado enquanto a gente está produzindo. Não é só produzir por amor, por essência, né? É também que esse amor Não com alguém, mentir, né? não mentir. Você fazer uma produção que não seja uma produção mentirosa, sabe? Que seja sincera e que você veja as limitações daquilo que você produz, né? Então, assim, buscar novas formas e melhorar aquilo que você faz. Às vezes, na primeira tacada, você não acha aquilo que você quer, mas também não quer dizer que esteja fora do caminho. Às vezes você vai ajustando o seu caminho no andar da carruagem. Normalmente isso acontece com qualquer montagem e com qualquer trabalho que você produz. E tem coisas que têm que ser descartadas mesmo. Assim, olha, isso aqui não está funcionando legal, é interessante, mas vamos deixar isso aqui parado para reavaliar no futuro e vamos com aquilo que funciona e vamos aprimorar aquilo que funciona para que atenda aquilo que eu desejo enquanto artista, né? Justamente. Não abrir mão da arte também. E não mentir, sobretudo não mentir, porque a mentira não funciona, não funciona em nenhum âmbito. Então, acho que a sinceridade da produção artística, eu acho que é uma grande alavanca para você poder levar adiante os trabalhos. Sim. E aí a gente já está caminhando para o final, né? Felizmente. Mas sobre essa questão do artista
e da persistência, né? Muitas vezes a gente está num processo de preparação de algo e a gente, né, o artista é assim, ele nunca acha que está bom o suficiente ou que ele precisa se aprimorar e se aprimorar. E eu tenho para mim que a gente tem que começar, né? E no caminho as coisas se ajeitam, no caminho a gente aprende o que falta. E se a gente não começar, a gente nem vai saber o que falta, né? Se a gente não tivesse Sim. dar o primeiro passo em busca daquilo que a gente está sonhando, a gente nem vai saber o que falta para a gente estar bem, para a gente estar legal, ou encontrar a perfeição que a gente vai estar sempre buscando, né? Então tem que começar, tem que ter coragem. Buscar informação, né? Ver outros trabalhos, poder se emocionar com outros trabalhos, você poder entender aquilo que você faz melhor, né? E caminhar por aquilo que você consegue fazer melhor, né? Não se iludir. Não se iludir também é fundamental, né? Com Não certeza. achar que está pronto. A gente está em processo o tempo inteiro. Né? É. E não se iludir e achar que vai ser fácil, né? Porque fácil a gente sabe que não é. Mas é prazeroso. Porque senão a gente não seria artista, né? Se não fosse para Sim, sentir feliz, mas se é dedicar, né? aquilo que eu estava falando assim, Josi, o tempo inteiro. Tudo é difícil. Tudo. Fazer um café da manhã é difícil. Você precisa providenciar as coisas para fazer o café da manhã. Produzir qualquer coisa é difícil. Botar um relógio na parede, você vai precisar de uma furadeira, você vai precisar de uma bucha, de um parafuso, você vai precisar de energia elétrica, você vai precisar de um cabo para poder ligar. Você vai precisar de um monte de coisa para fazer um furo na parede. Imagina você fazer uma montagem. Imagina você fazer um grande festival. Imagina você produzir um circuito de espetáculos. É muita coisa envolvida. E desde produzir um café da manhã até colocar um parafuso na parede, tem todo um processo. Você vai precisar comprar a bucha, você vai precisar comprar o parafuso certo, você vai precisar ter a chave de fenda, né? Você vai ter que ter tudo para poder botar um relógio na parede. Então, assim, tudo precisa de um sofrimento, cara, que diz assim, pô, eu queria ver esse negócio pendurado. Mas para chegar nele pendurado, você tem que se locomover, você tem que produzir as coisas. Exatamente. Acontece isso em qualquer área que você vai trabalhar, em todas as áreas que você vai trabalhar. Então, as coisas são difíceis, mas elas não são impossíveis. A gente vai atrás daquilo que a gente consegue entender, que consegue fazer melhor. E aí, não perder o foco. Claro, vai atrás, que as coisas aconteçam. É isso. Muito obrigada, Catinho. Nessa noite foi tão legal conversar com você, te reencontrar. E aí a mostra está agora, gente. A gente acabou de aprovar a mostra na Lei Rouanet, né? Estamos, inclusive, em busca do patrocínio e a gente já está em contato com várias empresas. Então, se você tem uma empresa ou conhece uma empresa que possa vir a patrocinar esse evento incrível, entre em contato com o Catinho ou comigo aqui pelo meu Instagram. É muito legal fazer o convite também para quem está aqui, que são os meus seguidores, meus amigos, para curtirem o perfil do Instagram, continuar seguindo o perfil do Instagram do Catim, né? Continuar seguindo o Catim, porque a mostra vai acontecer esse ano, se Deus quiser, em Macacos e Mariana novamente. E com a mostra acontecendo, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma dessas oficinas, de aproveitar um desses espetáculos, passear por uma cidade de Minas. Então, muito legal também estar visitando. E é no perfil do Catim que vocês vão ficar sabendo disso. E convido também os seguidores do Catim a conhecerem meu perfil. Eu sou produtora cultural, trabalho com projetos de Lei Rouanet, né, com a elaboração, aprovação e execução dos projetos. Então, se tiver algum artista aqui que tem interesse, né, em entrar nessa área aí dos projetos de Lei Rouanet, pode me chamar também, vai me seguindo por aqui, que eu também compartilho bastante informação legal lá no meu perfil. E no mais, Catinho, muito obrigada por ter aceito. Acho que abrimos com o pé direito aí nosso podcast Além do Nossa, Pouco, né? Conheci hoje, histórias que eu não conhecia de sua vida. abrimos, abrimos com os dois pés, com mão, com cabeça, com o corpo inteiro. Isso E aí. deixar um abraço grande para um monte de gente aí que foi passando durante a live, que eu fui vendo. E, enfim, envolvido no papo, a gente não deu um oi, mas um abraço para toda essa galera que estava ali e que está aí ainda. E para os que vão assistir depois, deixar um carinhoso e afetivo desejos de 2024, cheio de realizações, de
e de muito teatro de bonecos, muita arte, muita paz, muita harmonia, né? Muita É harmonia que a gente isso. precisa para andar para frente. Um beijo enorme. Obrigado pelo convite, Josi. A gente Obrigada. se A gente se mantém em encontra, contato amigo. aí, batalhando como sempre. Com certeza a gente se vê. Vamos fazer mais lives dessa. Foi muito legal. E eu acho que tem muita coisa ainda que eu queria te perguntar, que não deu tempo, mas a gente vai ter A tempo. gente Tem muito que volta falar nesse, da a Globo, gente volta nesse seu né? projeto um outro dia. A gente volta nesse seu projeto um outro dia. Eu vou dar uma Com descansada certeza. agora, merecidas férias, mas depois a gente volta com energia total, renovada. A gente volta a conversar mais vezes aí, porque certamente também tem pessoas que viram, que queriam perguntar algumas coisas, e as pessoas que viram depois vão surgir algumas perguntas interessantes Olha também. aí, a Teca tá aqui com o Claudinho. Tem ainda uma galera aqui vendo a gente, viu? Foi muito legal, foi muito legal. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, nos ouviu e que pôde coletar um pouco dessa história, que é inspiradora, que é uma história de realmente muita resistência, muita força de vontade, né? E que ele vai voltar para a gente continuar, porque ainda tem muita coisa que ficou para trás aí que eu quero que vocês saibam. Um abraço, meu querido amigo, um feliz 2024 muito iluminado para você. E que eu espero que você tenha essas férias aí merecidas, possa descansar bastante com a sua família. Um beijão. Bom demais, um beijo enorme. Obrigado. Tchau, tchau.